Oi, meu nome é Alex. Quando eu nasci, os meus pais, eles já faziam parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Igreja Mormon, ou Igreja dos Mormons, ou Igreja Suri, que é Santo dos Últimos Dias, como ela também é conhecida. Então, como se fala na igreja, costume, né? Eu nasci no convênio. E como é um padrão na igreja, eu me batizei aos 8 anos de idade. E sou membro da igreja desde então. Mas esse ano, eu agora com 18 anos, eu renunciei à fé na igreja e me desvinculei dela. Eu pedi minha resignação. Esse vídeo tem como objetivo esclarecer, explicar os motivos da renúncia da minha fé. Porque faz apenas 2 meses que eu estou fazendo isso e já ouvi várias especulações e várias mentiras que estão falando a meu respeito. De pessoas da igreja, de líderes e até mesmo da minha própria família. Uma das coisas mais tristes na igreja Mormon é que, embora tenha pessoas muito boas lá, elas têm o costume de julgar apressadamente, sem ter conhecimento sobre a situação e etc. E acabam julgando erradamente. Entre os julgamentos errados e mentiras a respeito da minha saída da igreja, eles disseram que, primeiro, que eu saí por causa do meu pai. Porque, segundo eles, meu pai me influenciou a ter esse pensamento e a tomar a decisão de sair da igreja e renunciar à minha fé. Mas isso não é verdade. Porque meu pai, ele sempre apoiava eu e minha família na igreja, mesmo não fazendo mais parte. Ele me levava para o seminário de terça a sexta. O seminário era às 5h40 da manhã e me levava e ia me buscar. E as minhas mães também. Também me levava para as mutuais, ia me buscar. E também nas reuniões nos domingos. Muitas vezes ele levava até outros membros à igreja no domingo, dando uma carona. Teve até uma ocasião recente em que um amigo meu estava levando um pesquisador que tinha deficiência, ele andava de cadeira de rodas. E meu pai, ele deixava a gente na igreja, ia na casa desse rapaz buscar ele. Levava ele de carro para a igreja e ao final da reunião ia buscar ele e levá-lo para casa. Então, mas como é de costume, né, eles julgam apressadamente, julgam erradamente. Esse sendo o motivo de eu ter saído da igreja. O que meu pai me dizia sobre religião é assim: se faz bem a você, então siga a religião sem nenhum problema. Só não seja fanático. E o que meu pai me dizia sobre eu ir para a missão era: se você quiser ir para a missão, tem o meu apoio. Mas se não quiser ir, também tem o meu apoio. Agora, se você quiser ir, só vá depois que você terminar o ensino médio. Então, resumindo, ao contrário do que eles disseram, o meu pai, ele sempre esteve do meu lado e sempre me apoiou. Enquanto que as pessoas na igreja, elas me manipulavam. Elas acabavam tirando a minha capacidade de pensar, sabe? De escolher por mim mesmo, de raciocinar, sabe? Outro motivo que eles falaram foi que eu fui enganado por Satanás. Que eu me deixei levar pelas mentiras da internet, porque na internet, para eles, não tem a verdade. A internet não tem um filtro da verdade. Então, se eu quiser buscar a verdade, eu tenho que buscar nos materiais da Igreja Suri, mas nem em outro canto. Então, segundo eles, e até o bispo falou isso para mim, eu estava sendo enganado por Satanás esse tempo todo. Então, como eu disse no início, esse vídeo tem como objetivo esclarecer e sanar as dúvidas dos motivos que me fizeram sair da igreja. Então também, esse é o primeiro vídeo, né, de introdução, mas também vou fazer outros vídeos com cada tópico separadamente, com mais detalhes e explicando mais sobre. Então, até junho desse ano, eu estava frequentando a igreja normalmente, estava indo ao seminário, já tinha sido ordenado elder, e estava me preparando para ir para a missão. Dúvidas sobre a igreja eu sempre tive. Coisas que eram ensinadas que não se encaixavam, sabe? Mas como lá é ensinado, nem tudo
nós vamos saber nessa vida, ou nós só vamos ter respostas para algumas coisas na vida futura, ou devemos obedecer mesmo sem saber o motivo, só devemos obedecer. Eu seguia esses conselhos e me concentrava só na parte boa do Evangelho, né? Eu amava o próximo, sei lá, estudava as escrituras, honrava pai e mãe, e etc. Então, em junho desse ano, eu comecei a estudar mais sobre a palavra sabedoria, porque eu estava com uma dúvida sobre isso também, em algumas questões, e eu estava querendo aprofundar meu conhecimento. Eu até comentei com isso com a minha professora do seminário, e ela me deu algumas respostas que não entraram assim, sabe? Que eu não conseguia engolir. E outras questões também, ela simplesmente falava que não sabia o motivo ou o porquê daquilo. Então eu comecei a ver vários textos antigos e citações da igreja de Joseph Smith e Brigham Young, falando sobre a palavra de sabedoria. E os textos que não estavam em português, eu usei o Google Tradutor. Com isso, eu comecei a pesquisar textos antigos e citações da própria igreja, de Joseph Smith, de Brigham Young, Joseph Smith e entre outros. Eu também comecei a ter acesso e a ver outras citações deles sobre poligamia, sobre sacerdócio para os negros e etc. Então foi aí que a ficha começou a cair. Em material que eu não consegui encontrar em português, eu usei o Google Tradutor para traduzir. E um dos livros que eu estava lendo sobre a palavra sabedoria era o Doutrina Mormon, de Bruce R. McConkie, de 1958. E lá também eu encontrei outros tópicos sobre negros e o sacerdócio e sobre a poligamia. Então foi aí que a minha visão começou a abrir, a ser expandida, e as escamas que cobriam meus olhos começaram a cair. Aí eu fui cruzando essas informações que eu encontrei sobre esses temas com o site oficial da igreja e com as explicações de apologistas da igreja. E para minha surpresa, eu percebi que eu estava sendo enganado minha vida toda e que os verdadeiros mentirosos eram o pessoal da igreja. Discursos, líderes locais, professores de seminário, autoridades gerais, todos eles me enganando e mentindo para mim. Alguns dá para notar que não mentiram de propósito, apenas divulgaram a mentira porque elas acreditavam ser verdade. E eu também achava que as autoridades gerais, as maiores mesmo, também estavam sendo enganadas. Também propagavam as mentiras porque acreditavam, porque achavam que estava certo e tal. Só que para minha surpresa, eles sabem. Mas claramente dá para perceber que as autoridades gerais, que é a liderança maior da igreja, sabem sobre a farsa e sustentam a mentira para obter benefícios. Então, esse vídeo já está ficando longo, então agora eu vou só citar os motivos que me fizeram abandonar a fé. Bom, em outros vídeos eu vou abordar cada tema mais profundamente, vou mostrar mais informações e também as fontes. Em minhas pesquisas e estudos, eu constatei várias mentiras e erros doutrinários que não podem ter vindo de Deus. Então, Joseph Smith não foi um homem justo e santo, como a igreja prega. Ele enganava as pessoas, cometeu fraudes e crimes, foi inclusive condenado por elas. Joseph Smith não foi preso e morto porque pregava o evangelho, e sim porque havia cometido vários crimes, o que levou à sua prisão e, consequentemente, sua morte. Joseph Smith casou com várias mulheres, meninas de 14 e 17 anos. Algumas esposas dele eram irmãs, outras eram mãe e filha. Casou com várias mulheres casadas. E tudo isso ele começou fazendo escondido de sua esposa Emma. Depois que ele começou a ser descoberto, ele inventou a desculpa que tinha sido Deus que tinha mandado. E que ele não queria fazer isso, mas que um anjo veio a ele 3 vezes, na terceira vez com uma espada desembainhada,
dizendo que se ele não fizesse isso, ele seria destruído. Joseph Smith e a igreja mentiram dizendo que ele havia traduzido o livro de Abraão de papiros egípcios. Os papiros foram encontrados e analisados e provado que não tem nada a ver com a tradução que Joseph mentiu ter feito. A igreja, por meio de seus profetas, pregou racismo, dizendo que assim como Deus tem seus representantes na terra, os brancos, Satanás também tem que ter seus representantes na terra, os negros. Brigham Young ensinou que Deus é Adão, que Deus veio à terra com uma de suas esposas, Eva, para com ela povoar a terra. Essa doutrina era inclusive ensinada na investidura do templo.